Reis, capítulo 18, verso 1, fala bem assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, no terceiro ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Não fecha a Bíblia ainda, né? Queridos, nós sabemos então que durante 3 anos e 6 meses não teve chuva, como nós falamos nas mensagens aqui anteriores. Amém? Amém. Quando Elias libera essa palavra, não haverá chuva, ele confronta justamente o Deus que eles estavam adorando, Baal. Nós falamos também aqui no decorrer da série. Elias libera essa palavra, agora passado anos, e o versículo diz aqui, no terceiro ano, o Senhor fala com Elias e fala, Elias, se apresente diante de Acabe, porque haverá chuva sobre a face da terra. Algo que eu aprendo aqui extraordinário. O homem não tem o seu conhecimento pleno. Deus, ele sabe até quando a terra suportaria viver sem chuva, Nilton. Deus sabe quanto tempo as pessoas, pastor Marcelo, conseguiriam passar até mesmo sem chuva, embora seja muito difícil, Gilberto. Mas Deus, olhando e sabendo de todas as coisas, ele vai dizer, Elias, está na hora de você se apresentar a Acabe, porque está na hora de chover. É tão interessante isso, porque Deus sabe o momento certo de fazer as coisas. Apaga um para mim, Gilberto, e acenda 2. Tem uma luz inimigo ali. É o toque. Tem uns irmãos que estavam acompanhando juntamente comigo ali no toque, né, irmão? Então, o homem, ele tem as suas limitações. Ele soube dizer, não haverá chuva. Mas é o Senhor quem olha para ele e diz, está na hora de você se apresentar, porque está na hora de chover. É tão profundo, é tão grande, ser um instrumento na mão de Deus. Ser um homem de Deus. Ser uma mulher de Deus. Mas compreender que mesmo sendo um grande homem de Deus, mesmo sendo uma grande mulher de Deus, somos limitados em conhecimento. Conhecemos o hoje, o agora e o aqui. Não sabemos como a outra pessoa que está, de repente, a 1 quilômetro de nós está. Para nós, de repente, aqui está ótimo não chover. A 1 quilômetro de nós, de repente, não está legal a falta de chuva. Porque, de repente, a 1 quilômetro nós encontramos um agricultor que precisa da chuva. Então Deus, em sua onisciência e em sua onipresença, sabendo e conhecendo, ele fala, Elias, está na hora de se apresentar a Acabe, porque está na hora de chover. Queridos, não basta apenas sermos homens e mulheres de Deus, precisamos continuar conectados à voz do Senhor para obedecer o que Ele tem a fazer, porque lá no capítulo 17, ele fala bem assim, não haverá chuva segundo a minha palavra. E o céu cerrou. Não houve chuva. Porém, no terceiro ano, Deus vai olhar para Elias e falar, Elias, já deu o tempo. Já está na hora de eu colocar aí as coisas no lugar. Está na hora de eu derramar chuva sobre a face da terra. Porque você vê o hoje e o agora, o aqui. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas, todos os cenários. Enquanto você está aqui, Deus sabe como está a sua casa. Deus sabe como está a sua família. Deus sabe como está o seu parente, de repente, que você deixou enfermo na sua casa. Deus sabe. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, justamente para entender que embora Deus possa nos usar, embora Deus possa te usar como instrumento da terra para fazer grandes sinais e maravilhas, é dentro da palavra de Deus que eu e você precisamos estar bem colocados, submetidos a uma voz que vai dar a direção exata do que nós devemos fazer. Porque você pode olhar e de repente dizer, não é hora de chover, porque eu ainda não falei. A palavra não é sua, a palavra é do Senhor. Embora Deus possa nos usar como instrumento, Cauã, precisamos entender que a fonte de todo o poder é Deus.
Embora possamos liberar palavras, a fonte de toda soberania é Deus. Nós não podemos de forma alguma roubar a soberania de Deus. Deus é Deus e sempre será. E é esta voz que vai nos guiar até o dia que Ele vir nos buscar. Então, Deus vai falar com Elias, está na hora de se apresentar a Acabe. Dentro desse cenário, o tempo, nós já ouvimos que a chuva cessou, nós ouvimos que ele obedeceu e o ribeiro de repente secou, nós ouvimos que de repente lá em Samaria Deus o usou, mas está na hora de mexer em algumas coisas. Fique tranquilo que quando tiver que mexer, quem vai mexer é Deus. Vou falar de novo, mas agora eu quero que você fale, para a pessoa que está do seu lado, quando tiver que mexer, é Deus que mexe. O problema é que nós queremos mexer os pauzinhos. Nós queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, né? E dentro do nosso jeitinho brasileiro vai dar errado. Mas do jeito de Deus, irmão, sempre vai ser sublime, extraordinário. E o texto então continua dizendo, Elias não perguntou, mas eu não disse. Não, Elias no versículo 2, e foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. É lógico, não tem chuva, irmão. É lógico que a fome é extrema. Não tem chuva, Gustavo. É lógico que o cenário está complicado. Eu e você já vivenciamos aqui na cidade de Laranjal Paulista, de repente, tempo sem chuva. Embora tem muitos que quando vem a chuva também, pelo amor de Deus, só reclama. Ai, não aguento mais, estou ficando embolorado, já tanto chover. Irmão, agradeço o Senhor pela chuva. Se está caindo é porque Deus sabe por que está caindo. Ah, estou mofando já, pastor. Então mofe, então, abençoado de Jesus. Né, irmã Sandra? Eu gosto de reclamar, minhas paredes de casa, e não sei o quê. Irmão, você está em casa, glória a Deus por isso. Amém? Deus conhece a necessidade da terra. E olha, Deus fala com Elias, e no versículo seguinte, fala que a fome era extrema. Então Deus sabe o limite. Quem dá o limite é Deus. Quem sabe até onde podemos ir é Deus. E Deus fala para Elias, e Elias não questiona, Elias obedece. Verso 3. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água, com água e pão. Eu quero me ater com você um pouco dentro desse detalhe. O nome Obadias tem como significado servo de Deus, servo do Senhor. O nome Obadias tem como significado adorador de Javé. E em tempo de escassez, a pergunta não é apenas onde está Elias, a pergunta é aonde estão os servos do Senhor, pastor Marcelo? Porque nós podemos olhar e dizer, o papel é de Elias que liberou essa palavra que não haverá chuva, então que ele se apresente. Mas aleluia, eu consigo encontrar, Orlando, um homem lá no reinado de Acabe, por nome de Obadias, que tem como significado servo do Senhor, que em cenário de escassez, ele estava pronto para servir. Em cenário complicado, ele não tinha o dom profético, ele não tinha a profecia, ele não tinha a palavra, não era ele que ia orar e a chuva ia descer, não era ele, Emerson, que ia liberar uma palavra e haja chuva. Ele sabia da escassez, irmão Gilberto, mas ele se coloca como servo do Senhor. Irmão, ele está numa posição estratégica. Entenda, Deus coloca a gente em lugares estratégicos, e o que a gente faz nesses lugares? Tem gente que, se Deus colocar, não muda nada. Nossa, agora, porque Deus me colocou como cabeça e não por cauda. Aí fica andando por aí, eu sou cabeça. Você é o cabeça, um cabeção. Porque lugares estratégicos são justamente o local que Deus coloca você para ser instrumento de Deus.
Quando Deus coloca você para servir pessoas, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, o que Ele quer fazer através da posição que Ele te estabeleceu, no local que Ele te plantou. Naquele dia, no grande dia, Ele vai chegar para você e vai dizer: o que você fez com o que eu te entreguei. Mas Deus, o Senhor me entregou, eu te entreguei um serviço, eu te entreguei uma posição. E o que você fez na posição que eu te coloquei? Que as pessoas acham que simplesmente vai cobrar: você não tocou, você não pregou, você não isso, você não aquilo. Deus nos coloca em lugares estratégicos de acesso para nos usar. E o problema é que todo mundo quer ser profeta e não entende o serviço. Irmão Humberto, que não é dois Berto, irmão, Humberto tá bom, né, Humberto? Aleluia, mas Deus enviou outro Humberto aquele dia lá e foi uma bênção, né, Humberto? Enviou dois, glória a Deus. Eu nunca mais vou esquecer isso, mas melhor passar para lá. Dentro desse cenário de escassez, nós falamos na semana passada, né, e nos outros domingos, Deus está cuidando de Elias. Deus está cuidando de... Por que Elias não fica no cenário de Acabe? Tem hora que, tem hora que Deus esconde Elias em outros lugares para que os Obadias se manifestem. Tem hora que Deus não vai permitir que o seu pastor chegue naquele ambiente de oração, porque Deus quer ver se você ora. Tem hora que o seu pastor muitas vezes não vai te atender, simplesmente porque está na hora de você dobrar o joelho e buscar. Deus esconde Elias, nós falamos desses dias aqui. Aleluia. E quando Deus esconde o ministério profético, quando Deus esconde a palavra profética, o que você faz? O problema é que nós olhamos para as nossas limitações e dizemos: eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não tenho o dom da revelação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você precisa entender que todos nós somos mordomos de Deus na terra. Deus nos chamou a mordomia. E o que é ser mordomo de Deus? É ir pegar na prateleira de Deus e ser instrumento neste tempo e nessa geração. Talvez você olhe e fale: eu nem sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar. Mas a pergunta é: você está disposto a servir a Ele como mordomo? Deus às vezes esconde Elias. Muitas vezes Deus estabelece alguns cenários de silêncio do pastor. O pastor não me atendeu, o pastor não me respondeu, o pastor isso, para ver se o Obadias acorda, para ver se o Obadias faz alguma coisa, para ver se o Obadias entende que não basta carregar nome de servo, tem que servir com o nome também. Tem gente que só tem significado, só não tem serviço. Olha o nome de Obadias. Talvez para a gente aqui no Brasil, não, as pessoas hoje nem sabem o significado do nome. Hoje nós temos um material que é o Google. Pastor, o senhor está atrasado, pastor. ChatGPT. Tudo pergunta lá. Mas nós não temos esse costume no Brasil, né, de dar nome e saber significado. Mas dentro da cultura lá de Israel, irmão, dentro da cultura judaica, colocar nome fazia todo sentido na vida do indivíduo. Fazia todo sentido na vida da pessoa. Obadias, servo do Senhor. Eu e você somos mordomos quando nós saímos depois de um culto de domingo. Chegamos na nossa casa, mas não conseguimos ser mordomo lá. Conseguimos ser obreiros aqui na igreja, mas não conseguimos servir nem o pai com a mãe em casa. Conseguimos ser obreiro aqui na casa levantando a mão, mas na casa não consegue estender a mão. Conseguimos ser mordomo aqui servindo na casa, mas na casa não serve a esposa, não serve o esposo, não quer ajudar, não ajuda nem aqui nem lá. Deus nos colocou em lugares estratégicos e precisamos assumir o nosso papel. Não basta carregar o nome de servo, tem que servir. Nós carregamos uma mensagem no nosso coração, uma mensagem de amor, uma mensagem de mordomia. O problema é que nós vamos simplesmente nos abastecendo do nosso próprio ego, nosso próprio orgulho, os nossos próprios afazeres, as nossas próprias questões. Hoje, quando nós saímos daqui para ir para Rio das Pedras,
Nós estávamos como servos, apenas indo levar um abraço que o Pai mandou dar. Nem sempre vai ser sobre a unção poderosa que você carrega, mas um coração sensível que simplesmente está para dizer: posso te dar um abraço? Ministério não começa no altar. Ministério começa no serviço. Ministério não começa com o microfone na mão. Ministério não começa subindo um degrau para um instrumento. Ministério começa quem você está servindo. Obadias, você entrou na história de Elias para acordar a igreja Ebenezer. Está na hora dos mordomos se posicionarem aqui. Está na hora dos mordomos se colocarem realmente a servir. Mas não servir por uma escala. Não servir porque o obreiro me colocou na escala. Não vir para o culto porque eu estou escalado. Não. Mas entender que o meu local no reino é para servir. E na necessidade que aparecer, eu estarei atento para servir. O velhinho atravessar a rua, a velhinha atravessar a rua, eu estarei disposto a dar água para aquele que tem sede. Eu estarei disposto a alimentar aquele que está faminto. Não basta carregarmos uma palavra de servo e não servirmos. Quem não serve, não serve. Cara, é lindo quando você entende que não custa servir água para alguém. É lindo quando você entende que não custa você pegar um papel do chão. Né, mamário? Não custa você entender ajudar a mamãe a tirar a roupa do varal. Não custa você entender a perguntar onde você está inserido, na sua casa, no seu trabalho, no que eu posso ajudar. Mas espera aí, será que eu não tenho que você dar um aumento para mim, não? Um aumentinho, agora eu preciso, né? Precisa muito de aumento agora. E chega em busca de algo apenas para si. Mas difícil é alguém chegar e falar: no que eu posso te servir, no que eu posso te ajudar. Esses dias no trabalho, eu bati o olho e eu falei: aquele cara não está bem. E não vai, irmão, irmão, tem hora que a gente não está 100%, e porque a gente não está 100%, a gente tem os problemas também da vida. Então eu quero saber só dos meus problemas. Irmão, nós não podemos ser egoístas. E eu bati o olho e falei: aquele cara não está bem. Eu continuei trabalhando. De repente, numa situação que teve lá, a pessoa perguntou algo, ele virou chorando. Aquilo doeu no meu coração. Ele virou chorando e segurou a lágrima e virou para a tela novamente. Eu falei: meu Deus. Eu esperei o tempo certo. Falei: Senhor, eu preciso agora agir. O Senhor abriu a oportunidade. Eu cheguei para ele: cara, como que você tá? Eu tô bem, mano. De verdade, como que você tá? Eu sinto um peso, cara. Eu não sei o que está acontecendo, mas se precisar conversar, estamos aqui. Por que você decidiu falar isso comigo hoje? Eu falei: eu não sei, eu só senti. Eu acho que eu preciso ir na sua igreja, né? Conhecer. Eu não falei de igreja, irmão. Eu só coloquei a dizer: no que eu posso te ajudar. Às vezes nem é sobre ter uma palavra para liberar, às vezes só apenas ter um ouvido para ouvir, Jéssica. Mas a gente não tem tempo. E por isso a gente perde tempo. Obadias está num cenário de escassez. Obadias está num cenário de fome. Só que dentro de todo esse cenário, Jezabel, ela vem com toda a sua força de destruição para matar os profetas do Senhor. Porque os profetas do Senhor faziam oposição aos profetas de Baal. Os profetas do Senhor faziam oposição, pastor Marcelo, aos profetas de Azera. Sempre vão buscar destruir aqueles que estão indo contra. Sempre vão buscar destruir, matar, Douglas, aqueles que querem fazer a coisa certa.
E de repente lá vem Jezabel matando os profetas. E de repente, Obadias, atento, percebe o cenário de destruição e morte. Ele teme ao Senhor, Orlando. E ele olha o cenário e está falando, estão matando os profetas. Ele pode dizer, eu também temo ao Senhor, eu vou me esconder. Olha que engraçado, ele não é profeta, ele só é mordomo de Acabe. Olha só, irmão, ele é mordomo de um rei ímpio, ele é mordomo de uma rainha ímpia, mas tinha um coração que temia o Senhor, Kathleen. Tinha um coração que temia a Deus, tinha um coração que temia o Senhor, e quando ele vê aquele cenário de morte, ele começa a esconder os profetas do Senhor. Ele pega 50 profetas, coloca no esconderijo de Manana. Ele pega outros 50 profetas, coloca no outro esconderijo. Ele tem o trabalho dele na mordomia. Você acha que ele era um cara desocupado no reinado de Acabe? Não. Olha como ele não era um cara desocupado. Olha só. Versículo 5. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Ele tinha serviço, Nana. Ele tinha sua ocupação. Acabe confiava nele e fala, vem aqui um pouquinho, Luiz. Você foi Neemias, você vai ser Obadias, né? Só não vou colocar o CD de Jezabel. Está aqui hoje o Obadias. O Obadias, de repente, ele faz cara de quem está assustado. Não tanto, calma. Faz cara de quem está assustado. Imagine só que agora está tendo morte. Estão matando os profetas. Enxergou alguns profetas aí? Enxergou? Agora pega esse profeta, já que está vendo que, olha o risco que Obadias está correndo. Ele está atento, percebe que profetas estão morrendo, e ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. Então busca um profeta. Coloca escondidinho aqui, vai lá. Vamos ver o que ele vai buscar, hein? Olha, Kito. Ai, Kito! É forte isso aí, Kito. Vai esconder o Kito. Ele quer tomar o seu lugar na guitarra, Kito. Ele quer fazer aquele solo lá. Faz que está escondendo ele, vai. Esconde ele. É para ele esconder, não ser. Obadias, você podia ser menorzinho. Coloca ele escondido. Jesus. Aí. Chama o Pablo, vai lá buscar o Pablo agora. Obadias, ele percebe o cenário de morte, ele vai esconder alguns profetas. Olha só que lindo. Não, vem que isso aí é diferente. Você vai entender daqui a pouco. Aí, traga o varão. Ele não vai ser um profeta escondido, ele vai ser a parede. O muro. Ó, irmão, o tamanho da criança, irmão. Fica de proteção aqui do Quito aí, ó. Isso. Ele escondeu o Quito. O Quito agora é um profeta escondido. Amém? Todo mundo está entendendo? Aí ele percebe, pera aí, o Quito representa 50%, senão nós vamos pegar um monte dos homens aqui, né? Escolhe mais um profeta, coloca lá no outro canto agora, vai lá, rapidinho, vai, isso, ó, Átila, glória aí, Átila, aleluia, Deus vai fazer uma obra hoje, eu creio, leva ele lá para o outro canto agora, isso. E agora foi lindo o que Deus fez agora, coloca ele escondido, quase empurrou, irmão. Agora você vai buscar outra parede. Quem é a outra parede da igreja? Vamos ver se você sabe. Vamos ver se você está na visão. Vamos ver se você está na visão. Vamos ver se ele está na visão. Meu Deus, outra parede. Eu ia buscar o Willer. Esconda ele aí, Cauã. Fica aí escondendo ele aí. Só que, irmão, é lindo. Porque ele pega 50%. Então tem 50 profetas aqui que representam o Átila. Um pouquinho mais para frente, Cauã. Um pouquinho mais para frente. Aí.
Então agora, olha o trabalho que Obadias tem. Dentro de um cenário de escassez, aonde há falta de água, e o rei olha para ele e fala assim, ó, vai por aqui, que eu vou por aqui, procure rios, procure lugares, para que de repente os nossos animais não morram. Então ele está fazendo, ele está lá buscando rios, mas ele também está escondendo profetas. Ele não arruma a desculpa que a gente arruma. Eu estou ocupado demais para fazer a minha mordomia. Eu estou ocupado demais para ajudar alguém. Ei, que vem, corre, atento. Agora o Quito está com fome. Leva pão para ele. Rapidão. Vai, corre. Pense 5, vai. Não, você não pode tirar ele daí. Isso, dá o pão para ele. Come o pão, Quito. Nossa, devorou o pão. Agora para cá, vem, corre. E lá vem Obadias. Ele vem e traz pão e água. A pergunta é... Vem aqui, Luiz. Alguém olhava para ele, Nana, e dizia: é só o mordomo. Ele não tinha uma palavra profética. Ele não tinha um talento de tocar aqui. Mas ele tinha a visão que ele podia fazer alguma coisa pelos profetas. Nem sempre você vai carregar o ministério profético, mas você pode ser um Obadias, um servo do Senhor que vai guardar, vai proteger. O problema é que quando a gente vê profeta em perigo, a gente não protege, a gente não guarda. E o que ele leva? Ele só leva pão e água, é simples. Ele não tem muita coisa, Gilberto, a escassez é chegada, mas aleluia, o texto diz que Obadias todo dia guardava o coração dos profetas, alimentando com pão, aleluia, saciando a sede com água. Deus quer levantar gente na mordomia aqui, meu irmão, aleluia, para levar pão e água, é simples, mas é pão e água, é simples, mas eu estou fazendo alguma coisa, é simples, mas eu não vou ficar parado. O movimento do mordomo é atender o serviço de Acabe. Vai e procure rios, para que o nosso gado não morra. Mas aleluia, em todo o serviço que ele tem no reino, fora do reino, ele encontra tempo para sustentar profeta. Deus te trouxe aqui neste tempo para dizer: pare de falar que não tem dom, que você não tem a vontade. Pare de falar que você não tem dom, que você não tem a coragem. Pare de falar que você não tem dom, que você não tem a disposição. Estamos tão ocupados com a nossa vida, com as nossas coisas, e tem profeta morrendo, tem pessoas morrendo, tem cristãos perdendo a vida, mas Deus está levantando gente simples. Deus está atrás do simples. Ele não tem oportunidade no palácio, aleluia. Ele não é o Neemias que vira governador, não, ele só entende a mordomia dele. Ele guarda, e ele guarda, mas não apenas guarda, ele sustenta também. Tem hora que Deus quer usar você para sustentar gente. Sustentar através do quê? De pão e água. E o que é pão na Bíblia? A palavra de Deus. Talvez agora faz cara de medo aí, Átila. Nossa, eu fiquei com medo agora. Gilberto, ele sabe que Jezabel já matou muitos amigos dele. Quem que era Obadias? Calma, irmão. Tá tudo bem? Meu Deus. Obadias era mordomo de quem? De Acabe. Acabe era casada com quem? Então, quem sabia, entendia que ele servia a Acabe. Mas olha só, mesmo num ambiente sujo, ele chegava lá, e o que ele levava não era medo. O que ele levava lá era proteção. O que ele levava lá não era insegurança. Era isso aqui, ó. Eu te coloquei aqui, mas eu não esqueci. Porque ele bem poderia esconder, Gilberto, e falar: se vira, eu já fiz a minha parte. Mas ele não apenas escondeu, ele alimentou também. O problema é que as pessoas só querem esconder.
Mas e Elias na história, pastor? Olha que interessante. Eu falei na semana passada que Deus escondeu. Tem gente que Deus esconde, guarda e protege. Tem gente que Deus quer usar você para esconder e proteger. Tem gente que Deus vai esconder Elias, Deus vai guardar Elias, mas Deus olha para a igreja Ebenezer, tudo bem, já tem um irmão guardando o coração do pastor em oração, já tem um irmão guardando o coração e a mente do que em oração, mas onde estão aqueles que vão guardar o Pedro, o Tiago, o João, a sonoplastia, a mídia, a salinha das crianças, aonde estão os servos, aleluia, que tem pão e água, eu tenho simples, é o que eu tenho, mas eu vou dar o que eu tenho. O rei está falando, eu estou preocupado com o gado. Obadias está falando, eu estou preocupado com os profetas. Deus nos trouxe nessa noite, na série de Elias, para colocar um intruso na série. Obadias, para despertar os servos do Senhor, que nem sempre carregaremos um ministério profético, mas precisamos carregar um coração que guarda a profecia. O quito está bem escondido e está bem alimentado. O ato está bem escondido e está bem alimentado, porque o servo Obadias despertou para a missão. Ele está escondido, fecha a porta. A porta é o irmão, a porta é ele. Agora abre a porta. Agora fecha a porta. Se dá risada, mas a missão às vezes vai ser repetitiva. E você tem que ter coragem, tem que ter peito, para não desistir de fazer sua parte, porque se ele tira a porta. Agora o Rodrigo não está escondido mais, é mais um profeta que morreu. Deus está falando no meu coração e ao seu coração hoje aqui. Elias daqui a pouco vai se apresentar, mas Obadias, neste tempo, dentro da função que você está, precisa acordar, cara. No seu trabalho, na sua função, no que você faz. Tem gente que chega lá e não é para buscar um serviço, é para buscar uma palavra, para buscar uma oração, para buscar só, tá tudo bem? Se eu puder ajudar, eu tô aqui. Aquele cara olhou para mim no serviço e disse, por que hoje? Eu falei, porque eu senti que tinha que ser hoje. Nós precisamos ser os Obadias, Emmanuel, que vai guardar o coração de pessoas que estão com medo de morrer. Pode voltar para os lugares. Quem quiser subir já aqui, pode subir já. Obadias sai caçar, galera. Sai caçar rio por pedido de Acabe. Irmão, Acabe vai para cá. E Elias, Acabe vai para cá e Obadias vai para lá. De repente, quem vem em direção de Obadias? Elias. Quando Elias vai em direção de Obadias, Obadias já percebe rapidinho. Cara, é você o meu senhor Elias? Está aqui no texto, pode ler na sua casa depois. Sim. Obadias, vai lá e fale para Acabe lá, que você me encontrou. Tá doido, rapaz? Se eu falar para Acabe lá que eu encontrei você, vai dar ruim, porque se de repente o Espírito do Senhor toma você e você desaparece de novo. Aí, olha que coisa mais linda, irmão. E eu lendo em casa, eu falei, uau. Capítulo 18. Verso 9. Porém ele disse, em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Não houve reino, nem nação, que o Senhor não buscasse a sua vida, Elias. E dizendo, aqui não está. Então fazia jurar os reinos e as nações, que não haviam achado. Irmão, virou um caça Elias. Elias procurado em todo lugar. Reinos e nações. Onde estava Elias? Em Quirite. Guardado. Onde estava Elias? Em Samaria. Em Samaria não. Em Sarepta. Guardado. Um Obadias guardou. Outro Deus guardou. Eu louvo a Deus pelos dias que Ele me guardou, irmão. Porque houve dias que foi Ele que me guardou. Mas eu louvo também dias onde Deus usou pessoas para guardar o meu coração. Porque houve dias, Nilton, que os Obadias se posicionaram na minha frente
para me dar pão e água. Era o que eles tinham. Pastor, mas está aqui o pão. Pastor, mas está aqui a água. Sabe por que eu estou aqui hoje servindo como um instrumento na profecia ao teu coração? Porque Deus já usou Obadias aqui neste lugar que vocês nem sabem, para me dar pão quando eu estava com fome, para me dar água quando eu estava com sede. Você precisa entender, meu irmão, que não é sobre a função, mas o coração. Não pode falar para Acabe, sim, que eu cheguei aqui, eu não vou me esconder mais. Eu tenho que me apresentar porque o Senhor me manda apresentar. Mas eu estou com medo, Elias. Você não ficou sabendo que eu guardei pessoas? Você não ficou sabendo que eu guardei os profetas? Muitos profetas estavam morrendo, eu fui instrumento do Senhor para guardar. Obadias estava com... Irmão, só demonstra o medo que Obadias estava. Se você ler o texto depois, ele fica com medo. Como que eu vou falar para Acabe que eu te encontrei? Aí ele conta a história do que ele fez. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pode falar para Acabe que você me encontrou. Pode dizer para Acabe, porque não chegou mais o tempo de se esconder. Está na hora de eu me apresentar diante de Acabe. Isso só mostra que Obadias estava com medo, mas o medo não impediu ele de fazer alguma coisa. Tem gente que tem medo e por causa disso não leva a palavra de Cristo àqueles que necessitam. Por causa do medo, muitas vezes você não aceita uma oportunidade. Por causa do medo, muitas vezes você não dá um abraço. Por causa do medo, o medo, Obadias. Deus entende o seu medo, mas Ele precisa que você enfrente ele. É normal carregar medos. O que você não pode deixar é que o medo domine você. A pergunta é, qual é o seu medo hoje? Medo de morrer, pastor. Deus é a vida. Medo de ficar mais pobre, pastor. Deus é o doce do ouro da prata. Qual é o seu medo? A palavra do teu coração também nessa noite, através de Elias e Obadias, é: não permita que o medo trave você. Eu tinha medo de assumir a igreja, irmão. Eu tinha 20 anos de idade. Como que era liderar gente, sendo que eu nem gostava tanto dos seis assim. Eu não gostava de gente, irmão. Eu falo esse testemunho, todo mundo não acredita, eu não gostava. Irmão, eu não gostava. Enéas, eu não gostava de gente, né? Se eu pudesse, eu mandava Hiroshima e Nagasaki na cabeça de um monte deles. Pau, para dar aquela bomba mesmo. Né, Douglas? Aí o Douglas está preocupado, vai ter que cortar essa parte. Não, pode deixar. Se eu pudesse... Eu tinha medo, Patrícia. Você não tem noção, a primeira vez que eu fui pregar em outra igreja, fora do Laranjal, o medo que carreguei no coração. Quando eu cheguei no altar e olhei para o altar, aqueles pastores tudo de ternão e gravata, com anel de teologia no dedo. Eu tremendo, eu pregava. Com medo, eu assumia a minha posição. E hoje eu estou aqui para falar para o teu coração. Está na hora de você enfrentar os seus medos. Obadias é instrumento. Elias agora se apresenta diante de Acabe. E essa história vai continuar semana que vem. Aí quando Acabe se apresenta, Acabe vai falar assim: és tu perturbador de Israel? Porque não tem muitos que têm a síndrome de Acabe. É fácil transferir a responsabilidade para o outro. Quem perturba Israel não é Elias com a falta de chuva. Quem perturba Israel é Acabe com os deuses que ele trouxe. Mas aqui a gente continua depois.